O podcast Antes que Seja Tarde tem o patrocínio de Instituto Politécnico de Leiria e Grupo 9. Bem-vindos ao podcast Antes que Seja Tarde. Temos connosco David Rodrigues Barreirinhas, tem 52 anos, nasceu em Paris, mas é aqui na região de Leiria que vive, é aqui a sua pátria, a sua pequena e a grande pátria, neste território que vai do mar à serra. David, bem-vindo. O David Barreirinhas vai se apresentar. Ora, muito boa tarde a todos. É com imenso gosto que estou aqui. Agradeço o convite. Sou padre há 26 anos e venho para uma conversa tranquila e serena entre amigos. E essa vocação despertou ainda em menino, foi? Despertou ainda em menino no contexto da família, com raízes cristãs. Duas irmãs, mais novas do que eu. E surge no contexto da escola primária, com a interpelação do catequista, do pároco, e depois há um percurso seminário que é feito e que é um percurso de descoberta. Foi logo um sonho de menino. Não houve aquela fase de querer ser bombeiro, astronauta, não polícia? Não é exatamente um sonho. É alguma coisa que vai acontecendo. Ou seja, muitas vezes essa pergunta é feita e eu muitas vezes também tenho incapacidade de dar uma resposta clara e, no fundo, que possa resumir tudo. Porque não é uma questão pontual. Eu costumo dizer isto muitas vezes. É de facto um percurso de descoberta que vai acontecendo ao longo dos anos. Que se vai consolidando. Se vai consolidando durante o tempo de seminário menor, depois durante o tempo de seminário maior, já em Coimbra, e a decisão final é tomada depois em Coimbra já. Portanto, de Paris não há memórias de Paris há memórias de infância, porque eu regresso a Portugal com 5 anos e tenho algumas memórias de infância de algumas pessoas com quem partilhei os primeiros anos de vida, naquele contexto de imigração, e por isso há algumas famílias com as quais ainda mantenho essa relação de proximidade passado todo este tempo. Quem tem essas recordações de Paris, quem vive, enfim, com a atividade do David, não é? Que é padre, que tem as suas paróquias, deve ter assistido com uma particular emoção agora à reabertura da Catedral Notre-Dame. Como é que foi? Sem dúvida que sim. Nestes dias foram dias de facto de emoção, porque depois de ter vindo para Portugal, voltei já muitas vezes à França e faço questão de todas as vezes que vou passar de facto pela Catedral. Estes últimos 5 anos isso não foi possível, pelas circunstâncias que são conhecidas, e por isso estes últimos dias e a reabertura, reinauguração daquela igreja, daquela catedral, encheu-me de alegria e no fundo a expectativa de poder voltar quanto antes. Como padre, começou como padre nos Marrazes? Sim. Já lá vão mais de 25 anos? Mais de 25 anos. Que memórias é que o padre David guarda da paróquia de Marrazes? Guardo boas memórias, porque de facto foi o primeiro lugar onde estive, onde trabalhei, as comunidades que pude conhecer durante essa permanência ali, o facto de estar perto da cidade, que sempre me seduziu essa questão, e depois também, no fundo, estas comunidades mais urbanas que são mais desafiantes muitas vezes do que as zonas mais rurais, e também foi a oportunidade para abrir para o mundo, quer através da Escola Afonso Lopes Vieira, onde fui professor durante a minha permanência ali, quer depois também a minha professor da religião e moral, suponho. Exatamente. E depois também é durante essa permanência nos Marrazes que estabeleço a minha primeira ligação ao futebol. E por isso a questão dos Marrazes é importante como padre, mas é também importante Já lá vamos ao futebol, que é um capítulo muito relevante. Exatamente. Mas essa ligação aos jovens, não é? Um jovem que cresceu na Moita da Roda, freguesia do Soto da Carpalhosa, e que depois, como professor, como jovem professor, está na Escola da Gândara, essa relação com os jovens depois
prolonga-se por outros momentos da vida dos jovens. Era frequente ver o Padre David a acompanhar os jovens na noite de leiria, nas discotecas, nos bares, a aconselhá-los, a ser a voz amiga que estava ali quase numa atitude de proteção. Como é que eram esses momentos em que o padre tinha que se misturar com o amigo, com o colega, para poderem falar no mesmo registro? Esse foi um tempo magnífico. Sem dúvida que a escola me abriu esse horizonte. Ainda hoje muitos dos meus alunos são pessoas com as quais me cruzo, a muitos deles presidi ao próprio casamento, batizei os filhos, há uma ligação que perdura, não apenas em relação aos alunos, mas depois também em relação aos colegas dos alunos, porque amigo traz amigo, e houve ali de facto uma geração que eu pude acompanhar muito de perto, e no fundo essa ligação perdura ainda hoje nos diferentes momentos da vida de cada um em que sou desafiado a estar. Venho com orgulho, venho com uma satisfação enorme sempre para estes momentos, porque significa esse recuar a um tempo que deixou marca. Deixou marca também noutros amigos mais velhos que eram pais e que no fundo muitas vezes também me pediam para ir olhando pelos filhos no contexto da noite. O que não deixa de ser também uma experiência muito gira e que muitos deles hoje recordam, quando olham para os filhos, quando veem os filhos a casar, quando veem os filhos a batizar já os filhos, e por isso, no fundo, no momento em que se tornam avós, recordam também esse facto. Esta é uma geração a quem eu acompanhei muito de perto e cuja marca de facto perdura. E que hoje estão aí como líderes de famílias, de empresas, em altos cargos, também na sociedade civil. Desse tempo dos Marrazes, eu atrevi-me a dizer talvez o tempo de ouro desta vida de sacerdote, que o David jamais esquecerá. Desse tempo de pároco na freguesia dos Marrazes, há também uma descoberta, naturalmente, que surge de uma forma natural, não é? Que é a descoberta da gastronomia. Afinal, Marrazes é a grande capital gastronómica do nosso concelho de Leiria, quem sabe da região. Como é que foi também essa descoberta da gastronomia, do melhor da gastronomia que temos entre nós? Isso também foi uma oportunidade única pela relação pessoal que fui estabelecendo com muitos proprietários de diferentes restaurantes que estavam sediados, o que me permitiu conhecer, no fundo, esse mundo, conhecer não apenas a comida, mas também conhecer a forma como estes restaurantes funcionam e quão exigente é a vida de quem lá trabalha e de quem, no fundo, assume a responsabilidade de conduzir estas casas. Essa é uma dimensão. Por outro lado, a ida a esses lugares, e recordo aqui, porque acho que é justo fazê-lo, ir à Casinha Velha, era de facto uma tradição e foi durante muito tempo a minha cantina. A Casinha Velha surgiu num segundo momento da afirmação da gastronomia dos Marrazes, que o primeiro momento terá sido com o restaurante Trombarrija. Sem dúvida, não é? Sem dúvida. E havia peregrinações de todo o país para virem a... Muitas vezes eu queria sair de casa e à frente do portão estava alguém parado que estava em pleno restaurante. Não é? No Trombarrija. E por isso há de facto essa ligação muito forte ali e permitiu-me conhecer de facto a boa gastronomia e quão boa essa gastronomia é, não apenas nos Marrazes, mas em toda a nossa região. Nós somos uma cidade, somos uma região onde de facto se come muito bem e onde é possível usufruir destes espaços para estar com os amigos, para partilhar os bons momentos da vida. E de facto, eu costumo dizer isso muitas vezes, é importante celebrar todos os dias a missa à volta do altar, à volta de uma mesa, porque de facto o altar é uma mesa, mas não deixa de ser também muito importante podermos celebrar a vida à volta de outras mesas. E à volta da mesa, de facto, ou num bar, ou numa casa, entre amigos, ou em qualquer restaurante, à volta da mesa, nós de facto celebramos aquilo que de importante podemos celebrar, a vida. A vida. E como era essa situação que há pouco, assim, ao correr da conversa, o Padre David dizia que era a Casinha Velha era a minha cantina. Mas era uma cantina de luxo. Como é que era essa vida? É importante reconhecer e é importante dizer que devo agradecer ao amigo Ricardo a possibilidade de lá ir, porque eu costumo dizer que era o único cliente que lá posso ir todos os dias. Ou seja, dentro deste registro, não é? Agradecer ao Ricardo, porque no fundo se tornou
um dos meus melhores amigos, alguém com quem continuo a partilhar a vida em muitos momentos e com quem partilhei não apenas a presença no restaurante, mas partilhei grandes passeios que fizemos por outros espaços, por outros restaurantes, procurando conhecer também aquilo que se faz a este nível noutros lugares, noutras zonas do país. Nesse tempo de casinha velha, nesse tempo de Marrazas, há então a paixão pelo futebol que começa a fazer parte da espuma dos dias. Como é que foi essa descoberta do mundo do futebol? Eu, desde miúdo, que tinha gosto pelo futebol, adepto do Benfica desde sempre, o meu pai incutiu-me, de facto, este amor ao Benfica. Chegámos a ver muitos jogos juntos, a partilhar esses jogos em Lisboa, aqui também em Leiria, com a equipa local. Mas a minha ligação mais forte ao futebol acontece quando, em 2001, eu sou desafiado, em agosto de 2001, sou desafiado para fazer parte da estrutura da equipa como consultor espiritual. A estrutura diretiva da União de Leiria, que estava na primeira divisão, hoje na primeira liga, não é? Isso acontece com a chegada do José Mourinho. Exatamente na mesma altura em que ele começa a sua presença aqui, como técnico, exatamente na mesma altura eu começo a fazer este percurso. E quais eram as funções, exatamente, que o Padre David Barreirinhas tinha na equipa de futebol? Eu acompanhava os jogadores, tinha uma presença discreta, uma grande influência. Sim, isso penso que sim. A questão que eu sempre coloquei foi, não queria que a minha presença fosse algo imposto, mas que fosse algo que fosse, no fundo, solicitado. E, no fundo, esse foi o grande registro durante essa permanência. Ou seja, eu mantive-me quase sempre dentro desse registro, no meu espaço, à espera, muitas vezes, e abordando os jogadores em várias situações. Nós conversámos sobretudo com os jogadores. Portanto, era muito mais do que um orientador espiritual. Mais do que um orientador espiritual. Nós partilhávamos momentos, partilhávamos alguns momentos de convívio, partilhávamos o balneário, partilhávamos algumas dificuldades, partilhávamos, no fundo, dificuldades que estavam para fora do mundo do futebol e que todos nós sabemos que influenciam, no fundo, o próprio rendimento de cada jogador. Isso foi um dos momentos mais altos da equipa da União de Leiria. Foi um dos momentos mais altos da União de Leiria, quando, em fevereiro de 2002, o José Mourinho parte para o Porto. A União de Leiria estava em terceiro lugar no Campeonato Nacional. Eu não resisto a perguntar. E o José Mourinho não o quis levar para o Porto? Não me quis levar para o Porto. Mesmo que quisesse, isso, nós muitas vezes se brincou com isso, não é? Porque se foi estabelecendo uma ligação. Até porque ele levou os principais craques. Só faltou mesmo o David, não é? Sim, mas eu não é exatamente um craque. Que ele levou o Derlei, não é? Exatamente. Não seria possível ir, como é lógico, mas nós chegámos a brincar no fundo, com essa possibilidade. Mas, de facto, não, isso não faria sentido. Mas foi um tempo, de facto, muito bonito e que me permitiu conhecer o mundo do futebol em diferentes dimensões. Não apenas naquilo que se vê de lá de fora, não apenas como aquilo que eu conhecia, que era ir ao estádio, assistir ao jogo, mas depois, esse tempo permitiu-me conhecer cada momento, antes do jogo, durante o jogo, depois do jogo, e há, de facto, diria eu, uma liturgia própria para cada jogo, no antes, no durante e depois. Há aí algum paralelismo com a própria forma de viver a religião católica, por exemplo? Ouso dizer que sim, porque nós somos pessoas de rituais, de ritos, e o futebol também tem os seus rituais, também tem os seus ritos, e, no fundo, quem está neste mundo vai vivendo esses rituais a cada passo, de forma diferente em cada circunstância, mas não deixa de viver esses rituais, não deixa de viver alguns ritos que marcam, no fundo, como eu dizia, o antes, o durante e o depois. Isso é para quem está fora, para quem faz parte da equipa técnica, diretiva, mas também para os próprios jogadores, que eles próprios têm uma série de rituais, de pequenas coisas que fazem mecanicamente e sem as quais é difícil entrar para dentro de campo. Eu posso contar aqui uma outra peripécia. Recordo-me de um treinador se recusar a entrar no estádio do Nacional da Madeira com o autocarro de marcha atrás. De facto, o campo do Nacional da Madeira é um campo com acessos muito difíceis. Eu penso que hoje terá um bocadinho melhor, mas na altura muito, muito difíceis. E o motorista, como opção última, quer fazer entrar o autocarro de marcha atrás.
o treinador em causa recusa-se a fazer de facto isso. Podia dar azar. E por isso encontramos isso nos treinadores, nos jogadores, em muitos. E portanto, nesses universos de jogadores, enfim, haverá jogadores de diferentes religiões, diferentes origens. Esses rituais de sorte, essa procura de uma bênção superior, é comum a todas essas origens ou é mais acentuada no jogador, enfim, no nosso jogador português ou no jogador brasileiro? É comum a todos. Isso eu fui encontrando em quem é de facto tradição cristã, não apenas católicos, mas os próprios evangélicos do Brasil. Isso é mais notório e sobretudo torna-se mais conhecido para nós, porque é o nosso mundo. Mas sempre fui encontrando também em jogadores de tradição muçulmana, islâmica, alguns rituais que para mim já são um pouco mais conhecidos porque conheço a própria religião, conheço um bocadinho também como as coisas funcionam e fui percebendo isso. Não é tão notório para quem está fora, porque não conhece também a forma como as pessoas vivem a sua religião, mas não deixam de ter também eles, não cristãos, não católicos, os seus rituais. Um nome ou dois nomes, enfim, que tenham sido particularmente marcantes nessa experiência futebolística, que o Padre David guarda como pessoas diferentes, especiais? Eu estabeleci uma relação de grande amizade com o Bilro, na altura, e estabeleci uma grande relação com o Silas, que está agora de regresso à União de Leiria, por exemplo. Recordo-me... Agora como treinador, agora como treinador, naturalmente. E outros, recordo-me também de ter privado nessa altura ainda com o João Manuel, numa fase difícil também. Há uma marca, porque no fundo a minha presença no futebol foi importante em relação ao futebol em si, mas foi também importante em relação a muitas experiências que fui vivendo, quer em relação aos jogadores, quer em relação a alguns treinadores, quer em relação a alguns dirigentes. Nós agora estamos a acompanhar o estado de saúde do Pinto da Costa, a quem desejo as melhoras e uma rápida recuperação, mas de facto foi alguém que no fundo me foi surpreendendo muitas vezes pela sua enorme simpatia, boa educação, extremamente educado, simpático, bom a receber, quando a imagem que passa para fora muitas vezes é um bocadinho contrária. David, alguém que esteve no campo, que acompanhou, enfim, todo esse ecossistema da indústria do futebol, tem seguramente uma visão privilegiada sobre o fenómeno do futebol. Eu perguntava-lhe se, na sua opinião, a verdade desportiva tem um peso maior do que a vertente económica hoje no futebol. É difícil responder, e eu, olhando para o fenómeno a uma distância de 20 anos, mais de 20 anos, claramente que a dimensão económica foi adquirindo um peso que à época não tinha. E nós vamos assistindo agora a estas mudanças na própria UEFA, na UEFA, na FIFA, estas novas competições que vão sendo criadas são, no fundo, a expressão deste crescer da dimensão económica em relação ao mundo a do necessidade futebol. de mais e mais receitas, não é? De mais e mais receitas. Um crescimento quase perpétuo que se impõe. Claro, e que muitas vezes coloca em causa esta verdade esportiva, porque nós não podemos pedir a um jogador que faça 60, 70 jogos numa época, porque isso é humanamente impossível. Não se pode render em todos os jogos da mesma forma, e por isso quando se opta por, no fundo, criar mais competições, no fundo, aumentar o número de jogos em cada ano, está-se a colocar em causa muitas vezes esta verdade esportiva, porque o próprio jogador não corresponde àquilo que é. Depois destas geografias de temáticas e, enfim, e também das localidades que têm sido, que têm abraçado a vida do Padre David Barreirinhas, eu propunha que dessemos um salto até 2011, porque foi em 2011 que foi nomeado Parco de Rio de Couros, Formigais e da Ribeira do Fárrio, onde permanece, portanto, no Concelho de Orém. Como é que é a vida destas comunidades? Foi uma mudança exigente na época, porque vou do mundo urbano
para o mundo claramente rural. Os desafios são outros. Uma ruralidade bastante mais acentuada do que mesmo... Muito mais do que Moita da Roda. Do que Moita da Roda. Tem sido um desafio durante estes anos. Foi um desafio à chegada. Continua a ser hoje um desafio com outras dimensões, com outra realidade, que não deixa de ser também uma realidade desafiante, não deixa de ser uma realidade rica e que vai deixando também uma marca. Porque quando olho para estes 13 anos que no fundo passaram sobre a minha chegada ali, percebo que também ali a mudança vai acontecendo e ali há de facto uma realidade diferente desta, em que há fenómenos que nós já não encontramos por aqui. Refiro-me, por exemplo, à questão da imigração, uma forte imigração que faz com que no mês de agosto eu tenha o dobro dos paroquianos, porque as pessoas que estão fora voltam no mês de agosto. Continua a haver esse ritual de regresso. Houve, quando eu cheguei em 2012, um fenómeno de imigração, depois daquela crise económica, da troika, de tudo isso. Há muita gente que vai embora. É uma zona envelhecida, ou seja, morre muito mais gente do que nasce. Esse é um fenómeno também preocupante. Há ali uma interioridade que a mim pessoalmente me impressiona, porque não estamos assim tão longe do mar, como eu costumo dizer, para se poder assistir a este tipo de fenómeno. Isso depois traz enormes dificuldades, que em relação à educação, houve muitas escolas que fecharam já nestes últimos anos, foram criados centros escolares a exigir que os miúdos se juntem. Mas a interioridade dessas comunidades é também um terreno fértil para expressar a solidariedade. A solidariedade, por vezes, nestes pequenos territórios, é mais expressiva. Há uma união maior das pessoas. Isso verifica-se nessas trocas. Isso verifica-se. E isso verifica-se não apenas, e de facto, não apenas nessa dimensão social. Aí sim, porque nós podemos lançar uma campanha, as pessoas são muito solidárias, as pessoas estão atentas aos outros, quando é necessário partilhar com alguém, há de facto essa dimensão, mas depois também quando nós precisamos de fazer algum tipo de trabalho, as festas anuais, por exemplo, há sempre gente que colabora. Nós pedimos ajuda e as pessoas vêm, têm gosto em realizar as suas festas. Há ainda uma ligação mais vincada à terra, ao lugar onde se nasceu, do que propriamente por aqui, onde essa ligação se pode ir perdendo pouco a pouco. Às vezes não se nota, mas de facto vai-se perdendo. Ali, a ligação à terra onde se nasceu é importante para quem está, mas é também fundamental para quem regressa no verão ou quem regressa ao longo do ano, porque estando já numa fase da vida reformada, permite esse regresso. As pessoas vêm porque gostam da sua terra, gostam de estar na sua terra. E isso ainda é notório em muitas gerações, mesmo nas gerações mais novas, que não abdicam de estar ali há alguns dias. Olhar para a solidariedade e, através dela, enfim, fazer um retrato da sociedade, é realmente um desafio enorme. O padre David Barreirinhas falava-nos dessa constatação nessas pequenas comunidades, pequenas grandes comunidades, por onde tem passado nos últimos anos. Por outro lado, tem sido um protagonista ativo da própria campanha do Jornal Região de Leiria. Com gosto. Fazer o bem olhando a quem, muito obrigado. Tem sido um protagonista muito ativo. E eu perguntava-lhe se este mundo multicultural, um mundo em que diariamente somos confrontados, somos convidados a descobrir pessoas que estão ao nosso lado, que vêm de outras origens, se há aqui espaço para um reforço da solidariedade ou se, pelo contrário, sente que a sociedade está a fechar-se com receio do desconhecido. As duas coisas vão acontecendo. Agora, eu ontem dizia exatamente isto. Nós não podemos dizer isto numa celebração para os miúdos mais novos. Nós não podemos criar barreiras, nós não podemos criar muros, nós não podemos fechar, no fundo, as nossas portas, porque o mundo em que vivemos é para nós, é para todos e é um espaço comum. E por isso esta dimensão solidária, esta abertura ao outro é essencial nos dias de hoje. Ninguém vive sozinho, nós não vivemos sozinhos. Nós precisamos ter a ousadia de acolher quem chega, porque no fundo a diferença não pode ser olhada nunca
como um obstáculo apenas ou como uma dificuldade tremenda. Eu costumo dizer que a diferença é uma riqueza, pode ser uma mais-valia quando nós somos capazes de a usar para criar um mundo melhor, para criar um mundo mais justo, mais solidário, mais fraterno, um mundo que no fundo que chega ao nosso mundo e que pode tornar o nosso mundo mais belo, o nosso mundo mais rico nas diferentes dimensões. E por isso eu penso que é essencial que quem nos governa perceba isto, porque eu penso que a grande dificuldade está desde logo em quem governa, em quem decide, porque quando nós vamos descendo no fundo às comunidades, às pessoas mais simples, mais facilmente essas pessoas compreendem essa diferença, aceitam essa diferença, acolhem essa diferença, porque muitas vezes isso está-lhes incutido nos seus princípios, na sua educação, na sua forma de viver. E conhecer as pessoas é também um convite a um exercício de olhar para os nossos ascendentes. Isso tem sido um tema que, de resto, o David tem mergulhado nessa forma, nesses arquivos e nessa forma de nos conhecermos a nós próprios melhor através de conhecermos quem esteve cá antes de nós. Fala-nos um pouco desse livro, desses livros que está a produzir à procura do Pai de todos nós. Isso é um desafio, um sonho, podemos chamar-lhe de muitas formas. Há cerca de 15 anos, ainda com a presença do meu pai, nós começamos um projeto que, no fundo, se tornou visível numa primeira fase com a apresentação de 2 volumes, de um conjunto de 10, ao qual demos o título Genealogia de João Rodrigues e Luísa Maria. Meus 6º avós, que morrem no contexto das invasões francesas, que nascem por volta de 1740, tiveram 10 filhos, e cada um desses filhos vai fazer com que eu publique um livro com toda a sua genealogia. A partir de que localidade? Moita da Roda. Moita da Roda. Viveram na Moita da Roda esse casal, morrem no contexto das invasões. Eu não costumo dizer de forma direta que foram mortos pelos franceses, porque nós não temos essa noção. Se de facto a morte ocorre em algum conflito ou se é fruto das doenças que, no fundo, surgem naquele contexto. Mas, de facto, esse é um trabalho que realizo, que tenho realizado, consciente de que muito daquilo que sou hoje, de que somos hoje, o devemos também a quem nos antecedeu. E essa consciência faz-me procurar todos os dias e faz-me querer deixar este legado para as gerações vindouras, que eu penso que é uma riqueza para todos nós. Portanto, vamos ter uma enciclopédia a contar a história dessas famílias que hoje estão espalhadas pelo país e pelo mundo. Estamos a falar de 10 volumes e estamos a falar de um trabalho... Desses 10 volumes foi um publicado, não é? Foram 2 publicados. 2 publicados. A ideia é publicar 2 volumes destes em cada ano, ou seja, daqui a 5 anos espero ter todo este trabalho terminado. Mas para dizer que, de facto, abrange este trabalho não apenas o lugar onde estão as minhas raízes, na Moita da Roda, mas todo este trabalho faz com que as famílias da parte norte do Concelho de Orém fiquem com toda a sua genealogia feita a partir desse casal. Do Concelho de Leiria ou de Orém? De Leiria. Nós estamos a falar de cerca de 15 mil pessoas que hoje se cruzam nas ruas todos os dias, que são descendentes desse casal. E que não sabem. Muitos são surpreendidos. Eu próprio sou surpreendido muitas vezes, à medida que vou fazendo este trabalho e vou descobrindo e vou tentando perceber quem é quem. Este é um trabalho, de facto, com uma marca muito à medida importante. Que aprofundamos esses estudos, vamos afunilando as origens. Eu perguntava-lhe se nós somos todos filhos, se calhar, filhos do mesmo homem, filhos do mesmo Deus. Como é que o David Barreirinhas nos pode explicar este fenómeno? Nós, nesta dimensão da fé, nós somos filhos de Deus, de facto, mas todos nós vamos percebendo que há um ascendente, há outro. É uma questão que tem, de facto, um limite, e nós sabemos que, no fundo, haveria um limite. Esse limite nunca será possível atingir, nunca será possível saber, e por isso também estamos tranquilos, ou seja, nunca vamos chegar a uma pessoa, antes pelo contrário, vamos chegar sempre a mais pessoas. Isso é importante também. E este trabalho começa numa dimensão que passa sobretudo pela memória e por esta gratidão que eu acho que é fundamental nós assumirmos
quando evocamos aqueles que nos antecederam. Eu sei que os caminhos que hoje percorro, as casas onde continuo a entrar, as mesas onde continuo a sentar, foram ruas percorridas por outros, casas onde outros entraram, mesas onde outros se sentaram. E quando eu assumo esta consciência, eu sinto-me grato e, sobretudo, sinto-me também pequeno, porque às vezes nós podemos deixar-nos levar por este sentimento de vaidade, de donos disto tudo. E está à vista de todos que não há donos Não há disto donos disto tudo, não é? E nós também não somos donos disto tudo. David, para finalizar, nós pedimos sempre, antes que seja tarde, uma ideia, um sonho, um desejo a quem se senta aqui a falar connosco. O meu desejo é que, de facto, este ano novo que está para chegar possa ser um ano de paz para todos, para o mundo, desde logo, para estes lugares onde estes conflitos são mais notórios, que a nossa cidade possa continuar a crescer e possa ser uma cidade segura, acolhedora, e por isso nesta dimensão, para as minhas comunidades paroquiais, que possa ser um ano que corresponda também aos sonhos de cada um dos meus paroquianos, que possam encontrar, no fundo, resposta aos seus projetos, aos seus desejos, e para a minha família, que possa ser também um ano tranquilo e um ano feliz, e que eu possa, no fundo, continuar a perpetuar e a deixar para os meus sobrinhos esse legado de memória e de gratidão. Com a publicação de mais 2 volumes. Com a publicação de mais 2 volumes. Foi um gosto enorme. Muito obrigado, David. Muito obrigado. Muito obrigado.